Olá, vamos fazer uma prática simples e rápida para dores no pescoço, coluna cervical, ombros, escápulas, coluna vertebral. Vamos precisar de uma cadeira ou um banquinho e uma manta ou um tapetinho no chão. Então, ajustando a coluna, girando os ombros para trás e para baixo, elevando sutilmente o queixo, elevando o peito, ajustando o core, abdômen sutilmente para trás, coluna lombar sutilmente para frente, sem deixar empinar o quadril. Tira essas tensões dos ombros. Os ombros têm muitas tensões que acumulamos durante o dia, durante a semana. Então, vamos começar inspirando pelas narinas, subindo os ombros para as orelhas, tensionando. E aí solta pela boca, soltando bem os ombros para baixo. Mais 2 vezes. Inspira, sobe os ombros. Expira, solta tudo. Uma última vez, inspirou. Exala, solta. O próximo, 3 rotações de pescoço para um dos sentidos. Então, traz o queixo no peito. 3 rotações. Claro, se você tiver com dor, torcicolo, não vai dar para completar essa rotação. Então, por exemplo, encontra onde está aquele desconforto, respira um pouquinho ali. E aí, se possível, completa a volta, se não, vai adaptando de acordo com a sua dor e o seu desconforto. E ao chegar com o queixo no peito, depois da 3ª rotação, troca o sentido, faz para o outro lado. Sempre lembrando de relaxar os ombros, os ombros naturalmente vão querer subir para as orelhas. Aí, ao finalizar a 3ª rotação, volta o olhar à frente, o queixo sutilmente elevado, e aí puxa uma das orelhas para os ombros, ó. Essa pegada aqui, ó, com a mão contrária na outra orelha, vai alongar muito o pescoço, tá? E aí, ó, com a outra mão, afasta mais o ombro oposto. E aí, com esses 2 dedos, vai subindo aqui, ó, fazendo uma massagem, começando lá na parte de trás, ó, na coluna cervical, e vai indo aqui, esse movimento de baixo para cima. Mais um pouquinho, pode apertar um pouquinho mais forte essa massagem. Aí volta devagar, sem movimentos bruscos, troca o lado. Afasta os ombros das orelhas e aí puxa a orelha oposta para o outro ombro. Alonga ao máximo. E aí, massagem do outro lado. Puxando mesmo, de baixo para cima. E aí, devagarzinho retorna, sem movimentos bruscos. Gira os ombros para trás e para baixo. Mais uma vez, ativa a coluna lombar e o abdômen. Traz o queixo no peito e aí puxa sutilmente a cabeça para baixo. Queixo no peito, ombros relaxados. Leva a respiração lá para a dor, para o desconforto. Respirações longas e profundas. E aí vem voltando devagar, se precisar fica um pouco mais uma vez, gira os ombros para trás e para baixo. E aí eleva os 2 braços lá para frente, palmas das mãos para baixo. Passa o braço direito por cima do esquerdo, gira a palma da mão com palma da mão, entrelaça os dedos, gruda bem as palmas das mãos e relaxa os ombros. Eleva o queixo, se der, vai fazer um nó. Vai alongar bem os punhos, antebraços, e aí se der, eleva um pouquinho os braços, se não mantém. Aí troca
troca, desfaz o nó. Passa agora o braço esquerdo por cima do direito, gira palma da mão com palma da mão, entrelaça bem, palmas das mãos unidas, torce para o outro lado. Respira, relaxa os ombros, eleva o queixo, se der, eleva um pouquinho os braços, cotovelos estendidos. Aí, se não der também não tem problema, fica onde der. Desfaz devagar esse nó. E aí flexiona os dois cotovelos, palmas das mãos para dentro. Passa o braço direito por baixo do esquerdo. Ó, e se der, se não der, fica aqui mesmo. Se der, palma da mão com palma da mão. Aqui a gente está trabalhando lá atrás as escápulas, tá? Então relaxa os ombros, mantém o olhar à frente. Inspira, cresce, como se quisesse furar o teto com os dedos das mãos. Expira, cotovelos em direção do chão. 3 vezes. Inspira, cresce. Exala, desce. Última vez. E aí, se der, estende um pouquinho, ó, lá pra frente e desfaz devagar e troca. Agora o braço esquerdo por baixo do direito, fica aqui, ou se der, completa, juntando palma da mão com palma da mão. Pro outro lado. Inspira, eleva, como se quisesse furar o teto com os dedos da mão direita. Exala, cotovelos para baixo. Inspira, cresce. Exala, desce. Última vez, inspira, cresce. Exala, desce os cotovelos. E aí, se der, estende um pouquinho mais os cotovelos à frente, relaxa os ombros, desfaz devagar. E agora, abraça, ó. Passa o braço direito por cima do esquerdo, abraça. Abraça bem, como se você quisesse encostar os dedinhos das mãos ao atrás. Ó. Massageando as escápulas com os dedinhos. Relaxa os ombros, eleva o queixo. E aí troca. Passa agora o braço esquerdo por cima. Abraça de novo. Eleva o queixo, relaxa os ombros. Massageia lá atrás. Solta devagar. O próximo, talvez precise de um cintinho ou faixa, ou toalha. Então, gira os ombros para trás e para baixo, reajustando a postura, a coluna, bem ereta, como se tivesse um fio imaginário puxando o topo da cabeça para o teto. Vai dar 3 braçadas com o braço direito para trás. 1, 2, 3. Na terceira, flexiona lá atrás o cotovelo. Palma da mão para fora. Sobe bem. Eleva o braço oposto, o braço esquerdo. Cresce bem lá para o teto, afastando o ombro da orelha. E aí flexiona o cotovelo, tentando alcançar os dedos, tá? Se não alcançar, aí vai usar o cintinho, ou a faixa, ou a toalha. E aí, a cada exalação, vai tentando caminhar mais com esses dedinhos pela faixa. Sempre deixando os ombros relaxados, a coluna lombar e o abdômen ativos, sem deixar empinar o quadril, o cotovelo de cima apontando para o teto e o de baixo apontando para o chão. Para voltar. Desfaz devagarzinho, gira os ombros para trás e para baixo.
E aí troca. 3 braçadas agora com o braço esquerdo. 1, 2, 3. Flexionou, cotovelo lá atrás. Eleva o braço direito. Inspira, sobe ao máximo esse braço direito, relaxando o ombro direito. E tenta pegar a palma da mão com os dedinhos das mãos. Se não deu, faixinha. E aí vai respirando, a cada exalação tentando diminuir essa distância na faixa. Relaxando os ombros, ativando o abdômen sem deixar empinar o quadril. Cotovelo que está lá em cima apontando para o teto e de baixo apontando para o chão. E aí, para desfazer, devagar, sem movimentos bruscos. Desfaz e aí gira os ombros para trás e para baixo. Próximo, vamos entrelaçar lá atrás os dedos das mãos. Abre o peito, eleva o queixo, o peito, o queixo e os ombros para baixo. E aí, se for confortável, vai inclinar o corpo para frente, com os braços lá para cima, relaxando os ombros. E aí, se quiser, movimenta o pescoço um pouquinho. Aí, volta devagar, gira os ombros para trás e para baixo, troca o enlace das mãos lá atrás. Abre mais uma vez o peito e o queixo. E se for confortável, desce, inclina o corpo à frente, relaxando os ombros e elevando os braços. Pode manter o olhar para o chão ou movimentar o pescoço, se for confortável para a sua dor. E aí vem voltando devagar, desfaz o enlace das mãos atrás. Gira os ombros para trás e para baixo. O próximo, vamos entrelaçar os dedos das mãos lá na frente. Estende ao máximo os cotovelos. Relaxa os ombros, eleva o peito e o queixo. Inspira, cresce. Cresce ao máximo, afastando os ombros das orelhas, estendendo os cotovelos, elevando o queixo. Ativando a coluna lombar e o abdômen sem deixar empinar o quadril. Gira só o tronco, mantém o pescoço naturalmente, sem deixar o pescoço olhar lá muito para trás, para não machucar a área de tensão, de dor. E aí desfaz o enlace das mãos e torce sutilmente, ó, só o tronco. O pescoço, se estiver desconfortável, não precisa acompanhar o movimento. Só se for extremamente confortável, o pescoço vai olhar por cima do ombro. Se não, mantém o pescoço e torce só o tronco. Volta devagar, gira os ombros para trás e para baixo. Troca o enlace das mãos, vai ficar um pouquinho diferente do que normalmente, mais naturalmente você faria. Estende os cotovelos, cresce mais uma vez, ativa abdômen, coluna lombar, eleva o queixo. Cotovelos bem estendidos, ombros longe das orelhas. Torce sutilmente para o outro lado e desce os braços, torce, mantém o pescoço, se for confortável aí pode girar também o pescoço, olhando por cima do ombro, se não, mantém o pescoço e gira só o tronco. Aí volta devagar. Eleva os dois braços, palmas das mãos para dentro, cotovelos estendidos, mantendo o glúteo direito no chão, inclina para o corpo para o lado esquerdo. Cotovelos estendidos, se for confortável para o pescoço, olha por baixo da axila direita, se não, mantém o olhar para frente. E aí volta para o centro, inclina para o outro lado. Se for confortável, olha em direção da outra axila.
Mantém os dois glúteos apoiados no apoio da cadeira e volta devagar para cima. Desce os braços, mais uma vez, relaxa os ombros, deixa bem solto. E agora vamos fazer mais dois para os ombros. Um deles, a gente vai usar a manta ou o tapetinho para ajoelhar. Então, nós vamos nos ajoelhar nesse apoio, colocar os ombros na cadeira ou no banquinho. E aí, tentar trazer a cabeça por baixo da cadeira ou do banquinho. Naturalmente, a gente vai empinar o quadril, não deixa, ativa, mantendo essa coluna ereta. E aí, ó, se der, palma da mão com palma da mão. Juntos os cotovelos um pouquinho. E só vai ficar aqui mais ou menos 5 respirações, bem profundas. Para voltar, ó, devagarzinho, desfaz. E aí vai um pouquinho para Balasana, sentando nos calcanhares e levando o tronco à frente. Palmas das mãos lá para frente, palmas das mãos para o chão, dedos das mãos afastados. Os glúteos no sentido dos calcanhares. E aí, se for confortável, teste em direção do chão ou do apoio. Se for mais confortável, aí afasta os joelhos um pouco mais. Relaxa os ombros e percebe o alongamento máximo da coluna nessa postura. Conecta os dedinhos dos pés laterais agora e tenta subir para o cachorro olhando para baixo, tirando os joelhos do chão ou do apoio. Empina o quadril lá para o teto, relaxa os ombros e o pescoço. Mexe um pouquinho o pescoço, mantém o olhar lá entre os pés, sem deixar o pescoço assim, ó, cervical ativas. Solta. Relaxa os ombros. Se aqui não for confortável, aí pode flexionar os joelhos. O mais importante é empinar o bumbum lá para o teto. Aí volta os joelhos no chão. Pode descansar um pouquinho mais em Balasana ou vai para 4 apoios. Apoia os joelhos no apoio e alguns movimentos aqui do gato. 4 apoios, punhos afastados na distância dos ombros e os joelhos afastados na distância do quadril. Inspira, empina o bumbum, olha lá para cima. Exala, queixo no peito, colo, umbigo nas costas, arqueia a coluna do gato arrepiado. Inspira, abre, relaxa a garganta, relaxa os ombros. Exala, gato arrepiado. Visualiza aquele gato se espreguiçando. Inspira na inspiração. Arqueia a coluna na expiração. E aí o próximo e último exercício. Em pé, vamos precisar de uma parede. Vai apoiar a palma da mão na parede. Girar o antebraço para dentro. E o braço para fora. Antebraço para dentro, braço para fora. Percebe se o braço, se o punho está na mesma linha do seu ombro. E aí traz a outra mão na cintura e aí gira, vai girando, ó, caminhando com os pés até onde for confortável para o seu ombro.
E aí vai ficar. Parece muito fácil no começo, mas aí vai começar a pegar. Vai respirando, ficando. Leva a atenção lá para a região da dor. Respira profundamente. Aí pode ficar umas 10, 15 respirações. E aí volta e troca. Cuidado para voltar, talvez vai doer um pouquinho. Outro braço, palma da mão lá na parede, punho na mesma linha do ombro, gira o antebraço para dentro, braço para fora. E aí vai caminhando para o outro lado, para fora, para o lado oposto do braço. Pode permanecer com a mão na cintura ou o braço relaxado. Nós aqui só ficamos 5 respirações, mas pode ficar umas 15 respirações. Aí para voltar, cuidado, volta devagar. Mais uma vez, gira os ombros para trás um pouquinho. E aí torce um pouquinho aqui no lugar. Inspira, eleva os braços. Exala pela boca, solta a frente. Solta tudo. Solta os braços, os ombros. Sobe devagar. Mais uma vez, inspira, cresce. Exala, desce a frente. E aí faz mais alguns giros dos ombros para trás e para baixo, soltando. Inspira, mais uma vez, traz os ombros nas orelhas. Exala, solta. E aí pode ir repetindo essa série, principalmente aqueles iniciais, aqueles movimentos simples de pescoço. Pode ser feito também, assim, postura do diamante ou postura da meditação, numa cadeira, né? Movimentos de círculos, movimento assim, aquela massagem. E aí vai soltando essas tensões nessas regiões dos ombros, coluna cervical, escápulas, que normalmente são tensões emocionais, pesos mesmo que a gente carrega e acaba formando essas tensões aí na região das costas, coluna, pescoço.